Uma decisão inabalável tem o poder de transformar destinos inteiros. Pense em Milton Hershey. Antes de fundar a icônica empresa de chocolates, ele faliu várias vezes. Poderia ter desistido, mas em vez disso, tomou uma decisão firme. Ele iria vencer. Não importava o quanto doía, quantas portas se fechassem ou quantas vezes ele tivesse que recomeçar. Aquela escolha convicta, feita no silêncio do próprio coração, mudou tudo. O que parecia um fracasso definitivo virou a base de um império. E não foi sorte. Foi decisão de continuar, de acreditar, de não negociar com o medo. Uma mente decidida move montanhas, porque quando você não deixa espaço para o plano B, o plano A precisa funcionar. E com o tempo, ele funciona. Você já parou para pensar se está realmente preso ou apenas em construção? Às vezes, a repetição dos mesmos padrões, os mesmos erros, as mesmas dores, nos fazem acreditar que nada está mudando. Mas há uma diferença sutil e poderosa entre estagnação e reconstrução. A dor da desconstrução é parecida com a dor da prisão, mas uma está nos preparando para algo maior. A outra está nos mantendo acorrentados ao passado. O desconforto pode ser um sinal de que algo dentro de você está se reorganizando. Quando uma casa vai ser reformada, o caos é inevitável. Poeira, barulho, desmontes. Mas é só depois disso que o novo tem espaço para surgir. Então, antes de concluir que está preso, observe com atenção. Talvez você esteja no meio do processo mais importante da sua vida. A versão vitoriosa de você não está escondida em algum lugar esperando ser descoberta. Ela é construída, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Muita gente passa a vida tentando se encontrar, como se a melhor versão de si mesma estivesse enterrada em algum lugar, pronta para ser desenterrada. Mas a verdade é mais desafiadora e mais libertadora. Você se torna quem deseja ser através de escolhas conscientes, hábitos consistentes e atitudes firmes. Não é sobre esperar um dia, acordar e se sentir preparado. É sobre levantar e agir mesmo sem garantias. A grandeza não é um dom, é uma construção diária. E cada ação que você toma, cada renúncia, cada passo, mesmo que pequeno, está moldando o futuro que você tanto deseja viver. Pare de esperar pelo momento perfeito. Ele não existe. Quantas ideias brilhantes morreram no campo da espera? Quantos sonhos foram sufocados pela ilusão de que a hora certa vai chegar? A verdade é que esse tal momento ideal é um mito que a mente cria para nos manter na zona de conforto. Enquanto você espera pelas condições perfeitas, o tempo passa, as oportunidades evaporam e a vida segue. O segredo dos que realizam não está em ter tudo alinhado, mas em começar mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem ter tudo pronto. A ação imperfeita sempre superará a inação disfarçada de planejamento. O futuro que você quer não será construído amanhã. Ele começa agora, com o que você tem, onde você está. A vida vai te oferecer dois tipos de dor. A dor da mudança ou a dor da estagnação. E por mais que pareça que evitar o desconforto é a escolha mais segura, a verdade é que permanecer no mesmo lugar também dói. E muitas vezes dói ainda mais. Mudar exige esforço, renúncia, paciência. Sim, é desconfortável sair do automático, enfrentar o desconhecido, construir algo novo quando tudo dentro de você quer apenas o conforto do que já conhece. Mas a dor da estagnação corrói em silêncio. Ela se manifesta no vazio existencial, na frustração constante, na sensação de que os dias se repetem sem propósito. Você acorda, vive, dorme e sente que algo essencial está faltando. Essa é a dor de não se mover, de ignorar seu potencial, de assistir sua própria história, sendo escrita por padrões que você nunca escolheu conscientemente. A dor da mudança, por outro lado, constrói.
Ela te desafia, te fortalece, te empurra para versões melhores de si mesmo. A cada passo, por mais difícil que seja, você se aproxima de uma vida mais significativa. Então, reflita. Qual dor você escolhe carregar? Porque não tem como escapar da dor, mas você pode escolher qual delas te transforma. Uma decisão muda tudo. Pode parecer exagero, mas basta olhar a história de pessoas que saíram do anonimato para deixar um legado eterno. Milton Hershey é um desses exemplos. Antes de construir um império do chocolate, ele fracassou diversas vezes. Seus primeiros negócios quebraram. Ele foi desacreditado, enfrentou rejeições e escassez. Mas houve um momento decisivo. Um instante em que, cansado de ver os mesmos resultados, ele decidiu que não iria mais viver uma vida de tentativas tímidas. Ele escolheu agir com convicção, e a partir dessa escolha, tudo mudou. Não foi mágica, foi decisão somada à ação. Foi firmeza mesmo diante do medo, foi disciplina em vez de dúvida, e essa virada não pertence só a grandes nomes da história. Todos nós enfrentamos momentos em que precisamos decidir se vamos continuar esperando o cenário perfeito ou se vamos assumir o risco de sermos fiéis ao nosso chamado. A diferença entre uma vida comum e uma história extraordinária está justamente ali, no instante em que você para de hesitar e age com coragem, porque quando você decide de verdade, o mundo responde. As oportunidades surgem, os recursos se alinham, a força interna desperta, o poder está, e sempre esteve, em suas mãos. Uma única decisão consciente pode ser o início de tudo que você sempre sonhou viver. Clareza de propósito. O segredo antes de qualquer vitória. Antes de qualquer conquista real, antes de qualquer montanha ser escalada, existe um fator invisível, porém essencial: saber por que você está fazendo o que faz. Propósito não é uma ideia bonita para colocar em uma bio de rede social. É a raiz que sustenta sua jornada, a bússola que mantém seu caminho firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Muita gente talentosa fracassa não por falta de habilidade, mas por falta de direção. E o oposto também é verdadeiro. Pessoas comuns alcançam resultados extraordinários porque sabiam exatamente onde queriam chegar. O próprio Milton Hershey, depois de seus fracassos, decidiu que não construiria apenas uma fábrica de chocolates. Ele queria criar um lugar que desse dignidade, moradia e trabalho justo para seus funcionários. Isso era maior que o lucro. Era propósito, e foi essa clareza que o guiou em cada decisão, que o manteve de pé quando tudo parecia incerto. Quando você tem um porquê verdadeiro, você encontra o como, o quando e o com quem. Ter clareza de propósito te protege da distração, do desânimo e da pressa. É o que te impede de desistir nos dias difíceis. Por isso, antes de correr, pare. Antes de agir, reflita. Você sabe por que está fazendo o que faz? Se a resposta for sincera, ela te dará forças que você nem imaginava ter, porque quem tem propósito claro tem poder. A hesitação é o inimigo da transformação. Sempre que você sente um impulso para mudar, seja começar um projeto, tomar uma decisão ousada ou romper com velhos hábitos, a hesitação aparece disfarçada de prudência, mas na maioria das vezes ela é apenas medo vestido de lógica. E enquanto você pondera, calcula, espera a confirmação perfeita, a vida passa. Oportunidades batem à porta e vão embora silenciosamente. E o que fica? A frustração de ter imaginado algo grande, mas nunca vivido. A dúvida paralisa. Ela prende você a um terreno seguro, mas estéril. Já a convicção, mesmo quando ainda não sabe o caminho completo, tem poder para abrir estradas no meio do nada.
Pessoas transformadoras não são aquelas que têm todas as respostas, mas sim aquelas que decidem avançar mesmo com perguntas sem resposta. Hershey hesitou por um tempo, fracassou algumas vezes, mas o ponto de virada foi quando ele parou de duvidar e decidiu agir. A transformação não começa com sorte, nem com talento. Ela começa com uma decisão convicta. E o primeiro inimigo a ser vencido não está fora de você, mas dentro. É a hesitação que adia a sua vida. Por isso, quando a dúvida sussurrar, ouça mais alto a voz da sua intenção. Decida. E veja o que acontece. Decida com coragem e o universo responde. Parece apenas uma frase de efeito, mas esconde uma das verdades mais poderosas da jornada humana. Quando você toma uma decisão firme, com o coração alinhado e a mente determinada, tudo ao seu redor começa a se mover. Pessoas certas surgem, caminhos se abrem, forças que antes pareciam adormecidas se ativam. Não porque o universo é mágico, mas porque a coragem cria movimento, e movimento cria possibilidades. A maioria vive à espera de um sinal, mas o verdadeiro sinal é a própria decisão. Foi assim com Hershey, que decidiu parar de recuar diante das falhas e comprometeu-se de corpo e alma com sua visão. A partir daí, o cenário mudou. Não imediatamente, não sem obstáculos, mas com direção. O universo responde à firmeza de quem diz: eu vou, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto. Porque coragem não é ausência de medo, é a recusa em ser dominado por ele. Toda grande virada começa quando você escolhe sair da indecisão e agir com convicção. Então, decida, com fé, com força. E confie, a resposta virá. Resiliência é a qualidade que separa os que tentam daqueles que realmente vencem. Muitas pessoas começam com entusiasmo, mas desistem diante da primeira dificuldade, do primeiro fracasso, ou mesmo do caminho longo e incerto. É a capacidade de levantar depois da queda, de persistir mesmo quando tudo parece conspirar contra, que diferencia os vencedores. William Carter, por exemplo, não alcançou o sucesso por sorte, mas pela insistência inabalável. Ele entendeu que o fracasso não era o fim da estrada, mas uma curva que precisava ser contornada. A resiliência transforma erros em aprendizado, dor em combustível, desafios em degraus para o crescimento. Quem desenvolve essa força interior sabe que cada tentativa vale a pena, porque o verdadeiro fracasso só acontece quando desistimos. Portanto, ser resiliente é escolher continuar, é abraçar o processo e entender que a vitória pertence àqueles que têm coragem de seguir, não importa quantas vezes tenham caído. Transformar o fracasso em combustível é uma das maiores lições para quem busca o sucesso verdadeiro. Os erros, as quedas e as derrotas, embora dolorosos, carregam dentro de si ensinamentos valiosos que poucos estão dispostos a reconhecer. Cada tropeço é uma oportunidade de aprender, de ajustar a rota, de fortalecer a mente e o espírito. Grandes vencedores sabem que o caminho não é linear e que os momentos difíceis são trampolins para alcançar patamares mais altos. É na adversidade que surgem as ideias mais criativas, as forças mais profundas e a determinação inabalável para seguir em frente. Quem entende isso não teme o fracasso, mas o usa como um motor para crescer, para melhorar, para se reinventar. O segredo está em olhar para as quedas não como um fim, mas como o combustível essencial que impulsiona a jornada rumo à realização dos sonhos. A autoconfiança não é algo que nasce pronto. Ela é uma escolha diária, uma decisão consciente, que precisa ser cultivada a cada amanhecer, especialmente nos momentos mais difíceis. É comum duvidar de si mesmo diante dos obstáculos, das críticas ou das incertezas, mas é justamente nessas horas que a crença interna deve se fortalecer.
Construir autoconfiança significa alimentar pensamentos positivos, valorizar pequenas conquistas e lembrar que você é capaz de superar qualquer desafio. Essa confiança firme cria uma base sólida para agir com coragem e persistência, mesmo quando o caminho parece incerto. Escolher acreditar em si mesmo todos os dias é um ato de amor próprio e uma forma poderosa de manter o foco no seu crescimento e na realização dos seus objetivos. Cuidado com as vozes que tentam te desviar da verdade, pois muitas vezes elas vêm disfarçadas de conselhos sábios, mas na verdade só alimentam ilusões confortáveis que impedem seu crescimento. Em 2 Timóteo 4:3-4, somos alertados sobre tempos em que as pessoas buscarão ouvir apenas o que lhes agrada, afastando-se da verdade e se entregando a mestres que lhes contam o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. Essas distrações podem travar sua evolução, criando um falso senso de segurança que mantém você preso à mediocridade. É fundamental reconhecer essas influências e escolher seguir a verdade, mesmo quando ela é dura, pois somente assim você encontrará o caminho real para a transformação e a realização plena. Não é o talento que sustenta os grandes, é a consistência. Muitas pessoas acreditam que o sucesso vem apenas de habilidades naturais, de um dom especial que alguns têm e outros não. Mas essa é uma ideia limitada que não explica a realidade por trás das grandes conquistas. O que realmente diferencia quem alcança o topo daqueles que ficam pelo caminho é a disciplina diária, a persistência em continuar, mesmo quando a motivação some e os resultados ainda não aparecem. Consistência significa mostrar-se, fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo. É o hábito constante de investir tempo, esforço e foco que constrói o verdadeiro alicerce do sucesso. Pessoas talentosas que não mantêm essa rotina acabam ficando para trás, enquanto aqueles que cultivam a constância avançam, aprendem com os erros, ajustam a rota e continuam firmes. Essa é a diferença entre um sonho passageiro e uma realidade duradoura. Além disso, a consistência gera confiança, pois a cada pequena vitória, o indivíduo percebe que está no caminho certo e isso alimenta sua crença em si mesmo. Portanto, valorize a força do hábito, a importância da rotina e o poder das ações repetidas, porque é esse esforço contínuo que constrói resultados grandes e sustentáveis, muito além do talento isolado. O talento abre portas, mas a consistência é quem mantém você dentro delas, crescendo, evoluindo e conquistando cada vez mais. Ter um propósito definido é como ter uma bússola interna que te mantém firme, mesmo quando os ventos da dúvida, da distração e das dificuldades tentam te desviar do caminho. Quando você sabe exatamente para onde quer ir e por quê, cada passo ganha significado e cada desafio se transforma em um aprendizado necessário. Sem um propósito claro, é fácil perder o foco, se desmotivar e até desistir diante dos obstáculos, porque falta aquela força maior que impulsiona a seguir adiante. O propósito funciona como uma âncora que te mantém estável e resiliente, protegendo você das incertezas e das vozes externas que querem te fazer desistir. Ele ajuda a filtrar o que é realmente importante, evitando que você perca tempo com distrações que não contribuem para o seu crescimento. Além disso, um propósito definido te conecta com seu verdadeiro potencial e sentido de vida, fazendo com que suas ações não sejam apenas reações ao acaso, mas movimentos conscientes, rumo à realização. Essa clareza é o que diferencia quem alcança grandes conquistas daqueles que ficam pelo caminho. Por isso, invista tempo para descobrir, fortalecer e sempre lembrar do seu propósito. Quando ele está claro, a caminhada se torna mais leve e o destino
mais certo. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário contando qual é seu propósito e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos fortalecer essa corrente de propósito e transformação.